Olá amigos, bem-vindo aí a mais um vídeo. Dessa vez nós vamos falar sobre gestão de risco, que é um assunto que a gente tem visto poucos estudos, poucos comentários nos grupos, no pessoal que a gente conversa na internet. Poucos traders têm se dedicado a fazer uma bela gestão de risco. E é importante que nós tratemos deste assunto, que é, na minha opinião, o assunto mais importante de toda a operação, é saber de antemão até que ponto nós vamos operar, né? Tem gente que opera até zerar o seu patrimônio. Este, com certeza, é retirado do mercado com muita facilidade, porque desde o princípio ele não sabia aonde ele ia sair, ele não sabia o quanto ele estava pretendendo apostar, né? Já que é um mercado de renda variável, é um mercado de risco. Então, nós vamos tratar de algumas formas práticas. E o primeiro princípio que nós temos que ter é definir as regras do seu jogo. Você está entrando, então, no mercado de renda variável, está começando a operar no mercado de renda variável, e neste mercado que nós temos, são regras de mercado, são regras determinadas pela bolsa, regras operacionais, regras de liquidação. Porém, as regras para determinar o que você vai comprar, quanto você vai comprar e quando você vai sair, essas regras são individuais, essas regras dependem de cada um. Então, é justamente quando você vai determinar os limites do seu mundo, é que o seu mundo de repente pode ser destruído por uma falta de regra. Então, primeira coisa, defina as regras do seu jogo, antes de tudo. Então, primeiro nós temos que saber o que vamos comprar, quanto vamos comprar, e desde o princípio daquele meu capital, o quanto eu posso perder. A maioria das pessoas reclamam do mercado de renda variável justamente porque desde o início não se preocupou em determinar até que ponto elas iriam, né? Pensaram em ir até o infinito, e o infinito se mostrou bem próximo. Outro ponto que eu quero tratar é que existem várias formas de fazer a gestão de risco, certo? Existem muitas maneiras de se fazer uma gestão de risco. E uma delas aqui é a gestão através da margem de risco, do risco máximo, né? Então você já pré-determinou o risco máximo que você vai colocar o seu capital. A que risco você vai expor o seu capital e qual é o tamanho desse risco aí. Existem algumas regras, alguns autores colocam aí, pré-determinam algumas porcentagens que é importante a gente trabalhar também, e é o que eu vou tratar no caso neste vídeo aqui. Talvez teremos outros aí sobre outros tipos de gestão. Então eu tenho aqui uma operação. Vamos começar aqui tratando de um mundo real, de uma situação real. Eu teria, por exemplo, um gráfico aqui da Cosan em tempo semanal, onde eu teria, pelo teste dessa média, né, poderia até pensar aqui num setup 9.2 no semanal, o rompimento então deste topo. E o rompimento deste topo me daria o meu ponto de compra, e o meu stop já estaria aqui pré-determinado por esta mínima do candle, tá ok? Porém, só isso não basta para que eu opere. Só saber aonde eu vou sair não basta para que eu opere. Por quê? Porque eu posso, de repente, estar comprado em outra ação que vai prejudicar caso esse trade aqui não dê certo. Eu tenho que ver se eu estou expondo muito do meu capital
neste trade. Eu tenho que ver também se este setup ele é um setup que me permite arriscar, ter uma margem de risco baixa com um objetivo de ganho que condiz aí com as minhas expectativas. Não adianta nada nós entrarmos aí numa operação onde você vai ter um stop de 5 para ganhar 6%. Ok? Então a gente precisa ficar muito ligado nessa característica do setup. Então, eu montei aqui uma planilha no qual a gente pode trabalhar ficticiamente um capital de 100 mil reais com a margem de risco de 2%. Você pode pensar, mas 2% não é muito pouco sobre 100 mil reais? Essa regra dos 2% eu estou usando principalmente por causa do livro do Alexander Elder, onde ele trabalha ali sobre a regra de 2% e a regra dos 6%. Tá, ok? Então, vamos por partes. Eu vou começar falando aqui desses 2%. Então, 2% de 100 mil seria 2 mil reais. Tá? Então, 2 mil reais é o que eu posso perder na minha operação. É o que eu vou arriscar na minha operação máxima. Se eu tiver 3 operações em aberto, serão 2% ainda de 100 mil reais. Tá? Essa é uma das formas, principalmente, que eu trabalho no meu dia a dia. Tá, ok? Eu trabalho no meu dia a dia, principalmente focado dessa forma aqui. Então, vamos pegar aí um exemplo prático. Isso aqui é um exemplo de uma planilha que eu espero que os senhores também tenham uma planilha, não igual a essa, mas que seja uma planilha onde você organiza o seu ganho, os seus trades, tá ok? É primordial você ser organizado como trade, porque a tua desorganização pode te levar aí a um fracasso como trade, porque você não consegue visualizar toda uma situação por falta de organização. Então eu tenho aqui o ativo, que nesse caso eu vou pôr Cosan. Eu vou pôr Cosan 3, isso. Tá confundindo aqui com CSN, não. Cosan 3. Vou pôr a data de hoje. Hoje nós estamos no dia aí 10/12. Aqui. Eu tenho aqui um lugar onde eu coloco a quantidade que eu pretendo comprar. Vejo que eu ainda não comprei. Tá? A quantidade que eu pretendo comprar. Onde será o meu start? O meu start será em 39,70. E onde será o meu stop? E onde será o meu stop? Vamos colocar aqui o meu stop. Vai ser em 38,03. Então, 38,03. Tá, ok? Aqui, esta área seria a minha área de gestão de risco. Seria a minha área de gestão de risco. Que vai me dar o valor do meu stop, ou seja, o ponto de compra. Tá? Que é o ponto de compra, o meu start, menos o meu stop. Tá, ok? Então eu tenho aí o tamanho do meu stop, que é o valor do meu stop, que é de R$1,67. Tá, ok? Então esse menos esse, eu tenho aqui o valor do meu stop, 1,67. Ok? Se eu fizer aqui vai ser a parte da cotação, a cotação que tiver no momento, que você vai linkar com a tua plataforma. Cada plataforma tem um código que você pode linkar e vai atualizando enquanto você está no mercado. O teu lucro e prejuízo, que a tua plataforma deve calcular para você, isso é muito importante. Tá? O total em termos de capital, né, que é o total da compra, que é o preço que você comprou
vezes aí a quantidade. Vou formatar aqui. O total atual, que é o quanto você está gerando, que é a quantidade vezes a cotação atual que você tem aqui. Certo? E aí o lucro e o prejuízo, né? Quanto você está tendo de lucro e o quanto você está tendo de prejuízo, que é igual o total que você pagou, menos o total que está dando agora. Vou fazer ao contrário, né? O total que está dando agora, menos o que você pagou. Tá ok? Que aqui no caso está dando 0 ainda. A observação que seria onde eu vou colocar o porquê desse trade, o setup, que vai servir futuramente para eu ver se aquele setup já funcionou muito bem naquele ativo, se aquele ativo funciona melhor e quantas vezes tem funcionado para você com aquele setup. Então é onde você vai conseguir aí fazer todas as observações a longo prazo, a médio prazo, para saber. Então eu tenho aqui o valor 1,67, o tamanho do meu stop, que é o valor do stop aí dividido pelo seu preço de start, menos 100%, coloco aqui essa formulazinha aí na tua planilha, né? Estou fazendo aqui de uma maneira bem prática e mastigada, tá? Para quem é iniciante de bolsa mesmo. Então, vou colocar aqui para eu saber o tamanho do meu stop. No caso, o meu stop aqui seria um stop de 4%. Desse lado, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o meu stop, certo? E dividir pelo tamanho da minha margem de risco, tá ok? Então ele vai pegar aqui, ó, o meu stop, que é o valor que deu o meu stop, R$ 1,67 é o tamanho do meu stop por ação, tá ok? Ele vai dividir pelo tamanho da minha margem de risco, o que vai me dar aí o valor de 1.198 papéis. Seria o que eu poderia comprar com esse capital, usando aí a margem de risco de 2.000, então eu poderia comprar 1.198 papéis, tá ok? Seria o quanto eu posso comprar. Aqui, caso tudo dê errado, será o tamanho do meu prejuízo, que é o valor do meu stop versus a quantidade de papéis que eu comprei, o tamanho do meu prejuízo, em reais, tá? Deixa eu até formatar aqui. Tá ok? Caso eu seja estopado, perderei R$ 835. Outra coisa importante que nós devemos colocar aqui seria da margem de risco, né? Da margem de risco, o quanto eu possuo, certo? Dessa margem de risco. Então, vamos ver se vocês entenderam. Que é a margem atualizada. Por quê? Porque se eu tiver aí um risco total de 2.000, que é 2% de 100.000, e 2.000 é o máximo que eu posso perder, se eu começar a fazer aqui todo um monte de trade, vários trades aqui, eu não vou saber se eu já atingi os 2.000 caso tudo dê errado. O que eu estou me preocupando aqui é o que tudo vai dar errado. É isso que eu quero colocar. Eu já quero pôr como se estivesse dando errado e eu perdendo uns R$ 2.000. Então a minha gestão de risco vai me mostrar isso. Tá? Então ela vai me mostrar aqui que a margem atual ela é igual. Eu vou pegar esses 2.000 aqui, né? Eu vou pegar esses 2.000
e vou colocar menos o risco do meu trade atual, que é 1.000. Então vai me sobrar 1.650 de margem de risco para o próximo, tá? Para o próximo. Então vamos supor que você tem aí um ativo, né, supostamente, com as mesmas características de Cosan. Então você já fez aqui, já te mostrou aqui a quantidade liberada, que segundo a fórmula que colocamos, o risco que você está correndo se tudo der errado, e a tua margem que sobrou, tá? Então vamos ter aí um outro trade em aberto, aí tentando de repente aparecer um novo aí, uma outra Cosan, e vamos fazer aí a mesma coisa, o mesmo preço supostamente, tá ok? O mesmo stop, né? E aí, na minha área de gestão de risco, ele vai me mostrar aqui que o stop é de 1,67, como de cima. Eu tenho de novo aqui 4,21% de risco que eu estou correndo. Tem aqui a quantidade que me foi liberada, 598 papéis. Tá? Posso comprar aqui 698 papéis, estou comprando 500 papéis dentro do que está sendo liberado da minha gestão de risco aqui. Qual que é o risco do meu trade? O mesmo de cima, R$ 835 é o que eu perco se tudo der errado. Tá? Qual que é a minha margem atual? Minha margem atual é a quantidade que sobrou do primeiro trade, tá? Dividido a quantidade que sobrou do primeiro trade menos aqui o risco, ou seja, o mesmo menos o que eu vou perder, tá ok? Menos o que eu vou perder. Então esse primeiro é sobre a minha margem do meu capital que ainda não foi mexido, os 2% de tudo, tá? Fiz as contas menos o que eu vou perder. O próximo é o de cima menos o que eu vou perder, e assim consecutivamente, dependendo do tamanho aí do seu capital. Então note que aqui me sobrou R$330, que é o que eu posso perder ainda no meu próximo trade que eu vá fazer, que eu vá aí aberto, é o máximo que eu vou perder também no meu próximo. Mas aí você me pergunta, tá atual, deixa eu colocar aqui a cotação fictícia. Mas Evandro, você só usou 39.700 de todo o seu capital, né? Aí eu usei 39.700 de todo o meu capital e o resto ficou lá parado, porque a minha gestão de risco não me permite mais entrar em nenhum trade, tá? Então, o que eu faço neste caso? Eu preciso de ter stops mais curtos, né? Eu preciso de ter stops mais curtos para que a minha gestão de risco permita que eu entre fazendo uma diversificação maior na minha carteira ou nos meus trades, tá ok? Então eu preciso aí dessa liberação através aqui da gestão do meu stop. Nisso eu terei que voltar lá a parte do meu setup. Eu tenho que ver se esse meu setup de 4%, se ele é permissivo, se ele permite dentro da minha gestão atual de capital, tá ok? Então eu preciso sempre verificar se aquele setup, se aquela atitude está dentro da minha gestão de risco. Vamos colocar aqui. A gente teria um trade também na superação deste candle. E aí, aqui, na superação deste candle, isso aqui é um gráfico semanal de Alpha 4. Na superação deste candle, eu teria então a minha entrada
14,33, vamos lá na minha planilha. Eu ainda não entrei no meu papel, tá ok? Eu ainda não entrei no papel, então eu vou colocar para ver se a minha gestão de risco me permite essa entrada. Coloco o meu papel aqui, Alpa 4, coloco aqui a data, vou pôr aqui a mesma data, coloquei aqui uma quantidade de papéis que eu ainda não sei. Vou colocar aqui então o meu start. O meu start vai ser 14,33. Eu vou colocar então o meu stop em 13,69. 13,69. Então, eu colocando o meu stop 14,33 para 13,69, são 64 centavos que eu vou arriscar e também me dá aí o patamar de 4,47, ainda superior ao risco que eu estava correndo em Cosan, ok? Então, veja que num setup, por exemplo, um setup onde a gente vai trabalhar o semanal, é muito mais provável que você vai ter stops mais longos e com capital pequeno você vai ter que fazer diversificações muito poucas. Você não vai conseguir, se fizer uma gestão de risco dessa maneira, diversificar bem dentro de um capital pequeno, tá ok? A gestão pode ser feita em qualquer quantidade de capital. A diferença é que não vai lhe permitir diversificar, tá? Não vai lhe permitir diversificar, ter vários papéis. Então você vai acabar operando 2 ou 3 papéis, nem sempre usando o total do seu capital, mas com certeza você vai estar aí com uma segurança muito maior dentro do mercado de renda variável. Tá ok? Me liberou aí para comprar 1.820 papéis, mas eu não vou comprar isso não. Vou comprar 600 papéis que eu quero deixar aí para os próximos trades. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre diversificação. E aí ainda me sobra R$781 para eu correr de risco no próximo trade que eu vou ter. E eu consigo fazer então uma diversificaçãozinha aqui. Do mesmo modo que em vez de eu comprar 500 Cosan, eu vou comprar 300, por exemplo. E aí eu tenho liberado aí ainda R$1.115 para trabalhar nos próximos trades. E mesmo assim eu ainda não usei o total do meu capital de R$100.000. Tá? Mesmo assim, até o momento eu só usei 20.508. Para eu aproveitar mais os próximos trades, eu teria que usar stops mais curtos, menores do que 4,47, menor do que 4%. No diário, se você trabalhar no diário, você já vai conseguir trades muito mais interessantes com a margem de risco menor e por isso você vai conseguir maior diversificação com swing. Tá ok? Está totalmente associado à tua gestão de risco. O setup que você escolhe, o teu modo de operar está associado com o tamanho do seu capital. Os setups, por exemplo, de cruzamento de médias, são setups que nos oferecem geralmente ganhos muito superiores ao tamanho do nosso stop. Então é um setup muito interessante, principalmente quando o nosso capital ele é um capital ainda pequeno. Tá? Então a gente consegue diminuir a quantidade de taxas, emolumentos e tudo mais feito de outra forma, no outro setup, e você consegue um ganho aí bem poupudo, um ganho bem consistente. Já outros setups, por exemplo, nós podemos pegar setup das 5 mínimas. É um setup que ele é muito interessante, mas ele tem um problema. Muitas das vezes tem stops muito compridos, muito longos, e que de repente o tamanho do seu capital não condiz com aquele tipo de ferramenta. Tá? Às vezes o teu capital não condiz com o tipo de setup que você vai querer usar. Então, essa seleção é importante que você esteja fazendo. De outra forma, nós vamos aqui equilibrando a nossa carteira, sempre com quantidade de papéis,
tamanho do nosso stop, tá? A margem de risco, e aí nós vamos conseguindo utilizar todo aí o nosso capital. Então 600 aqui eu coloco 200, aqui eu já coloco 400, tá ok? Aí nós temos que ver dentro disso tudo o quanto eu vou ganhar, tá? Do meu alvo, que às vezes a pessoa entra, isso a gente vê várias vezes, a pessoa entra e o que ela ganha só paga as taxas. É como se ela tivesse se autofinanciando num cassino, e ela só recebe para pagar a taxa, né? Ela tem um lucro aí de R$100, arranca aí R$30 de corretagem, uma ou outra taxa vai aí para R$32, R$33, acaba ficando aí quase nada de lucro, tá ok? Então isso acontece muitas vezes, a pessoa não leva em conta, ela quer ganhar, ela já sai, deu 1%, ela já está saindo do papel, ela não leva em consideração a sua gestão de risco quanto a isso. Então é importante fazer um equilíbrio entre quantidade de papéis, o alvo a ser alcançado. Por exemplo, aqui a gente tem um lucro aqui de 11%, nós temos R$334 sobre uma aplicação de um total de R$2.866, a gente tem um lucro de 334, tá? De repente, essas quantidades pequenas que vai fazer com que você utilize melhor o seu capital, tá? É que você passa a estar utilizando o seu capital de uma maneira mais condizente, tá ok? Aqui no caso, por exemplo, foi 3 vezes maior do que o nosso risco, porém é um lucro de 11%. Então é importante escolhermos aí setups que condizem com a nossa realidade, condizem com o nosso tamanho de capital, e você fazer a sua gestão de risco da melhor maneira possível. Este é um dos métodos, existem outros métodos, tá? Este é um método muito importante. Você pode também determinar aqui dos 2%, você pode estar determinando 3%, tá? O quanto você vai trabalhar aí, você pode estar fazendo as suas contas e já pré-determinando o tamanho do seu prejuízo, tá ok? Depois nós vamos fazer um outro vídeo falando de uma outra parte de como usar ainda esses 2%, e o que fazer se todo o meu 2% se foi atingido, se eu fui estopado em todas as posições, qual que é o próximo passo para a gente estar trabalhando, e como escolher entre um papel e outro, como diversificar utilizando outros dados aí do mercado. Ok? Espero que tenha sido útil para vocês, e qualquer dúvida entre em contato.